Existe uma verdade simples que a maioria das pessoas evita encarar. Você não controla o mercado. Você não controla o próximo movimento. Você não controla o resultado. O preço vai subir ou cair independentemente da sua opinião. O gráfico não responde às suas expectativas. O mercado não sabe quem você é. Quando você entende isso de forma real, algo muda. A luta interna começa a cessar. A necessidade de prever perde força. O problema nunca foi o mercado. O problema sempre foi a tentativa de controlá-lo. Toda frustração nasce desse ponto, da ideia de que se você analisar mais, estudar mais ou desejar mais, o resultado deveria obedecer. Mas o mercado não negocia com desejos. Ele não premia esforço. Ele não pune erros. Ele apenas se move. O único espaço onde existe escolha é dentro de você, na forma como você responde ao que acontece, na forma como você age depois que o resultado aparece. Esse é o verdadeiro campo de controle. Todo o resto é ilusão. Quando você confunde o resultado com quem você é, cada trade vira um ataque pessoal. Cada perda parece um julgamento. Cada acerto parece validação. E é nesse ponto que a identidade se mistura com o mercado. E quando isso acontece, o controle desaparece por completo. Separar o mercado de quem você é não é frieza, é lucidez, é maturidade psicológica. Você não é o seu último trade, você não é o seu saldo, você não é o que acabou de acontecer. O mercado é um ambiente externo. Você é o observador que escolhe como responder. Enquanto você tentar controlar o que não pode, vai perder energia, vai perder clareza, vai perder consistência. Quando você aceita que não controla o evento, mas controla a resposta, o jogo muda, a tensão diminui, a mente se estabiliza. Esse é o ponto de partida real, antes de estratégia, antes de técnica, antes de qualquer método. Sem essa verdade, todo o resto desmorona. A dor que você sente não vem do mercado. Ela nunca veio. Ela nasce no instante em que o resultado é interpretado. O mercado é neutro. O preço não carrega intenção. O movimento não tem opinião sobre você. Ainda assim, a maioria das pessoas sente como se algo tivesse sido tirado, como se tivesse sido atacada, como se tivesse sido punida. Esse é o erro fundamental. Nada aconteceu contra você. Apenas algo aconteceu. E foi a mente que decidiu o significado. O mesmo movimento que uma pessoa aceita com calma, outra vive como tragédia. O mesmo resultado que um profissional registra como dado, um amador transforma em dor. A diferença não está no evento, está na leitura interna. A mente humana precisa dar sentido às coisas. E quando não aceita a incerteza, cria narrativas, histórias de injustiça, histórias de erro, histórias de fracasso. É nesse ponto que o sofrimento começa. O resultado em si é apenas informação, um número, um fechamento, um dado dentro de uma sequência maior. Mas quando esse dado atravessa filtros emocionais, ele se distorce. A mente conecta o resultado à identidade, confunde desempenho com valor pessoal. E então surge a sensação de perda. Não uma perda real, uma perda psicológica. Você não perdeu algo que era seu. Você perdeu a ideia de que sabia o que ia acontecer. Perdeu a ilusão de controle. Perdeu a sensação de segurança. E o ego reage. Ele interpreta o resultado como ameaça. Ativa medo, ativa defesa, ativa necessidade de compensar. Tudo isso acontece internamente. O mercado não participa desse processo. Enquanto você acreditar que a dor vem do gráfico, vai tentar mudá-lo, vai lutar contra o movimento, vai buscar controle onde ele não existe. Quando você entende que a dor nasce da interpretação, algo se abre. Surge espaço, surge clareza. Você começa a ver que não é o mercado que precisa mudar, é a forma como você lê o que acontece. Esse entendimento desloca o problema, sai do externo, volta para dentro. E é ali que o verdadeiro trabalho começa. A raiz do sofrimento não está na perda, está na expectativa.
A mente humana busca certeza, porque confunde previsibilidade com segurança. Ela acredita que, se souber o que vai acontecer, estará protegida. Mas no mercado, essa certeza nunca existiu. Mesmo assim, a maioria entra em cada trade esperando confirmação, esperando que o mercado se comporte como o planejado, esperando estar certa. Essa expectativa cria apego, e o apego cria medo. No momento em que você espera um resultado específico, você já perdeu neutralidade. Você não está mais observando, você está torcendo. Quando o mercado se move contra essa expectativa, o choque não é financeiro, é psicológico. A mente entra em conflito porque a realidade não corresponde à narrativa criada. É aí que o ego entra em cena. O ego não quer apenas ganhar dinheiro, ele quer provar algo, quer validação, quer confirmar a própria competência. Estar certo se torna mais importante do que seguir o processo. Evitar o erro se torna mais importante do que respeitar o risco. Nesse ponto, cada trade deixa de ser uma decisão técnica. Passa a ser um teste de identidade. Se ganha, o ego se fortalece. Se perde, ele se sente ameaçado e reage. Reage com medo, com raiva, com necessidade de compensação. Tudo isso nasce da ilusão de certeza. Você espera que o mercado respeite sua análise, que recompense seu esforço, que confirme sua leitura. Mas o mercado não responde a expectativas. Ele responde apenas à dinâmica coletiva e à probabilidade. Certeza não existe nesse ambiente. O que existe são cenários possíveis, distribuições, sequências aleatórias dentro de um padrão estatístico. Quando você aceita isso de forma real, o apego começa a dissolver. A necessidade de estar certo perde força. A expectativa se transforma em preparo. Você para de perguntar se o trade vai dar certo e começa a focar em como vai agir se não der. Nesse momento, o ego recua, porque não há mais nada a provar. Não há identidade em jogo. Você entende que o mercado não está testando você. Ele apenas está se movendo. E quando a certeza cai, o medo diminui. Porque não existe mais uma história para proteger. Existe uma confusão silenciosa que destrói mais traders do que qualquer erro técnico. A confusão entre perder dinheiro e perder controle interno. Dinheiro é variável. Ele entra e sai. Ele sobe e desce. Ele faz parte do jogo. Estado mental é estrutural. Quando ele se rompe, tudo se rompe junto. Uma perda financeira isolada não tem poder algum. Ela só se torna destrutiva quando atravessa a mente sem filtros, quando é interpretada como ameaça, quando é ligada à identidade. Nesse momento, o número deixa de ser número. Ele vira significado, vira julgamento, vira prova de valor pessoal. É aí que acontece a verdadeira perda. Não no saldo, mas na clareza, na disciplina, na capacidade de responder com lógica. Você pode perder dinheiro e continuar inteiro, mas quando perde o equilíbrio emocional, começa a perder decisões, começa a perder paciência, começa a perder consistência. Essa é a diferença que quase ninguém entende. O profissional aceita a perda financeira como custo operacional. Ela já estava prevista antes do trade existir. Ela não surpreende, ela não ameaça. O amador reage como se algo tivesse sido arrancado, como se o mercado tivesse feito algo contra ele. E essa reação cria uma sequência de danos invisíveis. A mente entra em estado defensivo, o foco diminui, o julgamento se distorce. Uma perda financeira termina no momento em que o trade fecha. A perda psicológica pode durar dias, semanas, às vezes anos. Ela aparece como medo de entrar, como pressa para recuperar, como desconfiança do próprio método. É por isso que dois traders podem perder o mesmo valor e ter destinos opostos. Um registra e segue, o outro carrega o peso. O que define isso não é o dinheiro, é o capital psicológico. Capital psicológico é a capacidade de permanecer estável sob incerteza. É a habilidade de tomar decisões limpas,
mesmo após resultados negativos. É a confiança no processo quando o curto prazo não recompensa. Toda vez que você reage emocionalmente a uma perda, você gasta esse capital. Toda vez que aceita e segue o plano, você o fortalece. A maioria protege o dinheiro e sacrifica a mente. O profissional faz o oposto. Porque ele entende algo essencial. Sem clareza mental, nenhum sistema funciona. Sem equilíbrio interno, nenhum edge se sustenta. A verdadeira falência nunca começa na conta. Ela começa quando a mente entra em conflito com a realidade. Enquanto você tratar perdas financeiras como feridas pessoais, vai continuar vulnerável. Quando você entende que a verdadeira perda acontece na mente, muda o foco. Você para de lutar contra o resultado e começa a proteger o que realmente sustenta tudo. Sua estabilidade, sua disciplina, sua capacidade de responder com consciência. O mercado não funciona por certezas, ele funciona por probabilidade. Essa é a lei natural do jogo. E tudo que entra em conflito com ela gera sofrimento. Cada trade é um evento independente. Ele não sabe o que aconteceu antes. Ele não compensa perdas passadas. Ele não continua ganhos anteriores. O gráfico não tem memória emocional. A mente humana tem. Por isso, tantas pessoas sofrem. Elas esperam que o próximo trade corrija o anterior. Esperam que uma sequência tenha significado pessoal. Esperam justiça onde só existe distribuição. Probabilidade não garante resultado. Ela garante comportamento estatístico ao longo do tempo. Um edge não funciona em um trade. Ele não funciona em 3. Ele não funciona quando você precisa. Ele funciona em uma série grande o suficiente para que a vantagem se manifeste. Quando você entra esperando que aquele trade específico dê certo, você está negando a própria lógica da probabilidade. Você está tentando transformar um jogo estatístico em um evento pessoal. É nesse ponto que nasce o choque emocional. O choque não vem da perda. Vem da surpresa, da expectativa quebrada. Quem aceita a incerteza não se surpreende. Quem aceita a aleatoriedade não se revolta. Quem entende probabilidade não se sente atacado. Aceitar que qualquer trade pode dar errado não é pessimismo, é realismo operacional. Antes de entrar, o profissional já aceitou a perda. Ela já foi integrada mentalmente. Ela já foi contabilizada como custo. Por isso, quando ela acontece, não há impacto emocional. Não há ruptura interna. Não há reação. O amador aceita a perda apenas em teoria. Na prática, ele espera que não aconteça. Quando acontece, o sistema interno entra em conflito. Probabilidade exige humildade. Ela exige abrir mão da necessidade de estar certo. Exige aceitar que boas decisões podem gerar maus resultados no curto prazo e que maus resultados não invalidam boas decisões. Quando você entende isso, algo se organiza internamente. Você para de negociar com o futuro. Para de tentar adivinhar o próximo movimento. Para de buscar sinais de confirmação emocional. O foco muda. Sai da previsão. Vai para a execução. Você começa a medir sucesso pela qualidade da decisão, não pelo resultado isolado. Um trade perdido executado com disciplina é vitória psicológica. Um trade ganho fora do plano é dano estrutural. Probabilidade não recompensa a emoção. Ela recompensa consistência. Aceitar a incerteza elimina o choque emocional porque remove a expectativa irreal. Você não espera controle. Você não espera garantia. Você não espera validação. Você executa, registra e segue. Quando a mente se alinha com a probabilidade, o mercado deixa de ser ameaça. Ele vira ambiente. E nesse ambiente, quem entende as regras internas não precisa lutar, apenas permanecer consistente até que a estatística faça o seu trabalho. A diferença entre um profissional e um amador não está no gráfico, não está no indicador, não está na estratégia. Ela está na resposta interna ao resultado. O profissional espera perdas. Ele entra sabendo que elas fazem parte do jogo, não como possibilidade distante, mas como componente inevitável.
O amador entra esperando ganhar, mesmo quando diz entender o risco. No fundo, ele acredita que aquele trade específico deve funcionar. Essa diferença muda tudo. Quando a perda acontece, o profissional não se surpreende. Ele já tinha espaço mental para ela. Ela não invade, ela não rompe. O amador reage. E a reação revela imaturidade emocional. Reage com frustração, com raiva, com necessidade de corrigir imediatamente. Essa reação cria decisões ruins, entradas fora do plano, tamanhos de posição alterados. Pressa disfarçada de confiança. O profissional não reage, ele responde. Responder é agir com base em regra. Reagir é agir com base em emoção. Quando uma perda ocorre, o profissional executa o próximo passo previsto. Registra. Ajusta apenas se o plano permitir. Segue. O amador começa a negociar consigo mesmo, questiona o método no calor do momento, busca sinais de recuperação emocional no próximo trade. É assim que uma perda pequena se transforma em dano grande. A consistência não nasce de acertos frequentes. Ela nasce de respostas previsíveis ao erro. O profissional é previsível internamente. Ele sabe como vai agir antes do resultado existir. Ele já decidiu. O amador decide depois. Decide sob impacto. Decide tentando aliviar desconforto. Maturidade emocional é isso. A capacidade de manter o mesmo comportamento sob resultados diferentes. 2 traders podem usar o mesmo sistema, ter as mesmas entradas, o mesmo risco. Um cresce, o outro quebra. O que separa esses caminhos é a reação. Toda vez que você reage a uma perda, você entrega controle. Toda vez que responde com consciência, você constrói estabilidade. O mercado não seleciona os mais inteligentes, ele seleciona os mais estáveis. O profissional entende que perder faz parte do processo. O amador sente que perder é um problema. Essa diferença silenciosa define o destino ao longo do tempo. O mercado não cria emoções, ele revela. Sob risco real, aquilo que está oculto vem à superfície. Medo, pressa, necessidade de controle. O mercado funciona como um espelho psicológico porque remove distrações. Ele coloca você diante de decisões com consequência. E nesse ambiente, não existe atuação prolongada. Você pode parecer confiante fora do mercado, pode se dizer disciplinado, pode acreditar que é racional. Mas quando o dinheiro está em jogo, a verdade aparece. O gráfico não julga, não acusa, não consola, ele apenas se move. E enquanto se move, expõe padrões internos. A impaciência surge quando o preço não anda. O medo aparece quando o trade flutua contra. O ego se manifesta quando o ganho começa a evaporar. Nada disso vem do mercado. Tudo isso já estava aí. O risco apenas remove a máscara. É por isso que algumas pessoas evitam olhar para o próprio comportamento, porque o mercado mostra aquilo que elas tentam ignorar. Mostra insegurança, mostra necessidade de aprovação, mostra dificuldade em aceitar erro. Não existe esconderijo emocional nesse ambiente. Você não consegue mentir para si mesmo por muito tempo, quando cada decisão tem impacto. Cada clique revela algo. Cada hesitação entrega uma crença. O mercado se torna um professor impessoal porque não suaviza a lição. Ele não explica, não adapta o ritmo. Ele apenas repete o cenário até que você veja. Alguns aprendem rápido, outros passam anos brigando com o reflexo. Enquanto você culpar o mercado, não aprende nada. Enquanto culpar o setup, o horário, a notícia, o algoritmo, permanece cego. Quando você começa a observar a própria reação, algo muda. Você passa a estudar a si mesmo. O trade vira um teste interno, não de previsão, mas de presença. Cada entrada pergunta a mesma coisa. Você está tentando controlar ou está executando? Cada saída revela a mesma resposta. Você respeita o plano ou respeita o desconforto? O mercado revela quem você é sob pressão, e o que ele revela não pode ser escondido. Medo, pressa e ego sempre aparecem, de formas diferentes, em intensidades diferentes,
mas sempre aparecem. Quem usa o mercado para se conhecer, amadurece. Quem tenta se proteger dele, repete os mesmos erros. O gráfico não precisa mudar para você evoluir. Você precisa enxergar o reflexo sem desviar o olhar. É assim que o mercado deixa de ser inimigo e passa a ser espelho. O verdadeiro jogo não acontece no gráfico. Ele acontece no espaço interno entre o impulso e a ação. Esse espaço é pequeno, quase imperceptível, mas é ali que tudo se decide. Emoção não é inimiga. Ela surge de forma automática. Ela informa. Ela sinaliza. O problema nunca foi sentir. O problema é reagir. Quando uma emoção surge e você age imediatamente, ela assume o controle. Ela decide por você. E você apenas executa o impulso. Esse padrão é invisível para quem não desenvolveu consciência. A pessoa acredita que está tomando decisões racionais, quando na verdade está apenas obedecendo estados internos. Consciência é a capacidade de perceber o impulso sem se fundir a ele. É notar a tensão, notar a urgência, notar a vontade de clicar e não agir. Essa pausa cria liberdade. No momento em que você consegue observar a emoção, ela deixa de comandar. Ela vira dado. Informação sobre o estado interno. Medo indica apego ao resultado. Pressa indica desconforto com a incerteza. Euforia indica identificação com o ganho. Quando você vê isso em tempo real, algo muda. Você não tenta eliminar a emoção. Você usa. O inner game é isso. Treinar a mente para operar com presença sob risco. Não se trata de controle forçado, se trata de espaço. Entre o estímulo do mercado e a resposta, existe uma escolha. E essa escolha só aparece quando há pausa. O trader que não cria esse espaço vive no automático. Ele entra porque sente, sai porque sente, aumenta risco porque sente. O trader que desenvolve o inner game sente e observa. Ele reconhece o impulso, confere o plano, decide com base em regra. Essa diferença é invisível externamente, mas é ela que sustenta a consistência. Cada vez que você pausa, fortalece esse espaço. Cada vez que reage, ele se fecha. No início, a pausa dura 1 segundo. Depois, 2. Com o tempo, ela se expande. E dentro desse espaço, o poder aparece. Não o poder de prever, mas o poder de escolher. Escolher não entrar. Escolher sair conforme o plano. Escolher aceitar a perda sem drama interno. A emoção continua existindo, mas ela não dita mais a ação. Quando você transforma a emoção em dado, o mercado muda de função. Ele deixa de ser gatilho e passa a ser cenário. A liberdade no trading não vem do acerto. Ela vem da capacidade de não ser arrastado pelo próprio impulso. E essa capacidade nasce exatamente na pausa que você cria entre sentir e agir. Resultados variam. Sempre variaram. Sempre vão variar. O erro comum é tentar estabilizar o resultado. O caminho real é estabilizar o comportamento. Neutralidade emocional não é frieza. Não é indiferença, é equilíbrio. É a capacidade de permanecer funcional independentemente do que acabou de acontecer. Quando você reage aos resultados, entra na montanha russa. Ganho gera euforia, perda gera tensão. E cada novo trade começa contaminado pelo anterior. Nesse estado, a decisão nunca é limpa. Ela carrega resquícios emocionais. Ela tenta compensar. Ela tenta proteger. A neutralidade interrompe esse ciclo. O trader neutro executa da mesma forma após ganhar ou perder. Ele não acelera. Não se retrai. Não ajusta o comportamento para aliviar sensação interna. O plano continua sendo o centro. O resultado recente não interfere. Essa estabilidade cria consistência. Consistência não é acertar sempre. É agir sempre da mesma forma dentro do mesmo contexto. Quando o comportamento permanece estável, a estatística consegue trabalhar. Quando o comportamento oscila, nenhum edge se manifesta. A maioria das pessoas busca confiança no ganho, mas o ganho é instável.
ele não pode ser base. A confiança real vem da previsibilidade interna, de saber como você vai agir sob qualquer cenário. Neutralidade emocional permite isso. Você para de dar significado excessivo ao resultado isolado. Ele vira apenas mais um dado dentro da série. Nem vitória pessoal, nem fracasso. Isso reduz desgaste mental, reduz ansiedade, reduz necessidade de controle. A calma não surge porque você confia no mercado. Ela surge porque você confia no próprio comportamento. Você sabe que não vai se sabotar. Sabe que não vai exagerar. Sabe que não vai entrar em pânico. Essa segurança interna muda tudo. O trader emocional vive tentando recuperar estados, recuperar a euforia, evitar a frustração. O trader neutro apenas executa. Neutralidade não elimina a emoção. Ela impede que a emoção dirija a ação. Com o tempo, essa postura cria uma curva de performance mais estável, menos picos, menos quedas abruptas. O crescimento deixa de ser dramático e se torna sustentável. Resultados continuam variando. Isso nunca muda. O que muda é você. Quando o comportamento permanece estável, o sistema ganha espaço para se provar. E é dessa repetição consciente que nasce a consistência real, não da intensidade, mas da neutralidade mantida ao longo do tempo. Perder não é o oposto de ganhar. Essa é uma das últimas ilusões a cair. Ganhar e perder fazem parte do mesmo movimento. São variações naturais dentro de um jogo probabilístico. Eles não definem quem você é. Não dizem nada sobre seu valor. Não determinam seu destino. O que define tudo é a forma como você se posiciona internamente diante deles. Quando você perde e permanece íntegro, nada foi tirado. Quando você ganha e se desorganiza, algo foi comprometido. Sucesso não é o saldo em um dia específico, não é uma sequência positiva, não é um momento de euforia. Sucesso é a capacidade de repetir boas decisões sob qualquer cenário. É atravessar perdas sem colapsar. É atravessar ganhos sem se iludir. Essa redefinição muda o eixo do poder. O poder deixa de estar no mercado, deixa de estar no resultado. Volta para você. Dominar a si mesmo é o verdadeiro objetivo. Dominar impulsos, dominar expectativas, dominar a necessidade de controle. Quem faz isso não depende de validação externa. Não precisa que o mercado confirme nada, não precisa provar nada a ninguém. Esse domínio interno cria uma posição invulnerável. Você pode perder um trade sem perder clareza. Pode perder uma sequência sem perder disciplina. Pode atravessar fases difíceis sem perder direção. Nesse ponto, o mercado não ameaça mais. Ele apenas apresenta cenários. A maioria das pessoas tenta vencer o mercado. Poucas percebem que isso é impossível. O mercado não é um adversário. Ele é um ambiente. Quem tenta dominá-lo entra em conflito constante. Quem aprende a dominar a si mesmo opera em paz relativa. Essa paz não é passividade. É estabilidade. É agir sem pressa, sem medo excessivo, sem necessidade de compensação. Quando o jogo interno está vencido, o externo perde o poder de ferir. Resultados negativos não destroem. Resultados positivos não corrompem. Você se torna maior do que qualquer trade isolado, maior do que qualquer dia ruim, maior do que qualquer sequência. Esse é o ponto final do caminho. Não a ausência de perdas, mas a ausência de conflito interno diante delas. Quem vence o jogo interno não pode ser derrotado externamente. Porque nada fora tem acesso ao que realmente sustenta tudo. Sua consciência, sua disciplina, sua capacidade de permanecer inteiro enquanto o mundo oscila. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe um comentário e um gostei. Nesse canal você também encontrará minhas sessões diárias de Day Trading, onde sigo todos esses preceitos à risca. Vejo vocês no próximo vídeo.